Graça e paz, amados. Estamos mais uma vez aqui para um Pode Testemunhar. Hoje com os amados Dimo e Mana, que são obreiros já há 3 anos na casa, né? O Dimo é o nosso guerreiro de oração, atalaia da igreja, uma pessoa fiel, companheira aqui dentro, amado por todos. A Mana é um doce de pessoa, líder dos adolescentes, sempre disposta a ajudar, sempre prestativo. Então nós gostaríamos de conversar com vocês hoje sobre o testemunho de vida de vocês, sobre a igreja. Vocês são os primeiros filhos gerados pela Águia Dourada, são os primeiros a serem batizados aqui na nossa igreja, que já tem 3 anos, né? Então nós gostaríamos de que vocês contassem um pouco para nós como foi esse começo de vocês no Evangelho. Bom, é interessante comentar que a gente não era família evangélica, nossas famílias tradicionais, italianos, né, igreja católica. E em 2020 nós tivemos, antes ainda lá em 2011, nós tivemos um pastor que era nosso vizinho, né? Então nós fomos o primeiro contato com a igreja evangélica, o pastor Eduardo, onde a gente inclusive apresentou a Ana, a nossa filha também batizada. Nós apresentamos a Ana. Nós frequentávamos os cultos, mas era mais a título de curiosidade, vamos dizer assim, né? Buscar a Deus sempre, mas de uma forma não tão envolvida e dedicada quanto agora no Ministério da Dourada. Então, em 2020, é importante salientar que a gente nunca vem, se a gente não é de berço evangélico, se a gente não é de berço nascido em família evangélica, a gente vem ou pela dor, né, ou por algo que não consegue decidir na tua vida. E acho que aconteceu com a gente esse ponto, né? Eu percebo hoje que Deus sempre operou na minha vida. Deus sempre teve abençoando de forma a estar atingindo metas, mas ao mesmo tempo o compromisso que Ele nos permitiu colocar. E os meus altos e baixos, os meus altos foi Ele, os meus baixos também foi para me mostrar. Eu tive duras penas para aprender e eu fui entender isso com 45 anos, quando eu passei a frequentar a igreja, me batizei, me dediquei realmente, me entreguei a Cristo. Então, 2020 tive uma experiência muito complicada para mim, né, onde o pastor impôs as mãos na minha cabeça e eu perdi o controle do meu corpo. Eu perdi as forças, eu lutava em cair e ficou de tal forma que eu disse: que experiência é essa? O que é isso? Aleluia. Né? E o pastor disse: não, eu acho que tem que procurar algum aconselhamento, procurar uma igreja e buscar cura do teu espiritual. E aí isso ficou na minha cabeça. E com o tempo, nós fomos buscando com a pastora Tanabi. Nós tivemos aí um tempo de processo, eu acho que até aprendermos um pouco, né? E fomos realmente ministrados numa garagem, no porão da casa do irmão Clóvis, né? Onde nós tivemos aí um tempo de 9 meses para estar aprendendo, para estar crescendo, para estar buscando Deus da forma real e sentindo Deus da forma real. Não é tu rezar alguma coisa, repetir 50 vezes, acabou, vai para casa. É buscar um renovo, encontrar um renovo, enfrentar batalhas, né? Mas enfrentar batalhas de forma que tu tenha sempre a possibilidade de vitória se tu está entregue a Deus. Hoje a gente vive dessa forma, né? Primeiros batizados da igreja, num frio extremo, ainda se 2 vezes as águas, no mesmo dia para confirmar mesmo, mas um frio assim, eu acho que devia estar 3, 4 graus, e glória a Deus, né? Faríamos de novo tudo, eu faria de novo tudo, com certeza. Com certeza. E eu tive, como o Dimo comentou, a gente teve esse contato com a igreja, com o pastor Eduardo, e depois eu tive um convite da Neila, que era a nossa colega de trabalho, e eu demorei 1 ano e pouco, né,
nesse tempo de convite, um dia não dá, outro dia não dá, 1 ano e pouco até a gente, né, conseguir ir na oração. E depois desse ano e pouco que eu fui na oração, a gente nunca mais deixou de participar, não perdeu mais essas orações, não desistimos mais. Geralmente é o que o inimigo utiliza, né, para nos afastar. Ele levanta imprevistos, ele nos põe cansados, porque ele não quer, né? E você já era visto que Jesus já tinha, né, um propósito na vida de vocês, como vocês mesmos contaram desde o princípio, né? E como é que foi para as pessoas ao redor de vocês, que conheciam vocês, com essa mudança? Porque geralmente também usados como pelo inimigo, né, de levantar chacotas, né, afrontas. Como é que foi com vocês, com a família e com os amigos? Para mim, a minha família continua sendo católica, né? Não falta convites para que venham conhecer a igreja, mas sempre é no tempo certo, no tempo que Deus tem para eles, né? Eu creio que quando eu me converti, eu era um cara muito diferente do que eu sou hoje. Explosivo. Para mim, quem decidia as coisas era eu, né? E hoje a gente tem a paz e a certeza de colocar as coisas na mão de Deus para serem definidos. E a nossa família também está na mão de Deus. O dia que eles forem tocados, não vai ser por falta de convite nosso. Nós convidamos. Mas Deus tem o momento certo para cada um deles, né? E sim, houve momentos de chacota, houve momentos de perseguição, houve momentos onde questionavam essa escolha e questionavam o comportamento, inclusive, né? Não é uma religiosidade, é sim seguir a Cristo, é sim um posicionamento, né? Posicionamento perante Deus que eu tenho e não mudo. E a gente sofre perseguição, às vezes passa por situações de chacota, mas isso são coisas pequenas hoje. Aprendemos da pior ou da melhor forma, mas aprendemos lá atrás, né, a superar isso. E hoje para nós já não temos tantos, né, mas hoje não nos abala em nada se há perseguição, se há rejeição da nossa forma de crer em Deus, da nossa forma de entrega a Deus. O que importa é se Deus está trabalhando de forma positiva. E do momento de antes de conhecer Jesus até agora, o momento que vocês se posicionaram na igreja, vocês querem compartilhar um pouco mais de como foi depois que vocês se posicionaram diante de Deus? O nosso casamento, quando a gente começou nas orações, ele estava passando por uma grande dificuldade, assim, de a gente se entender, de a gente acreditar um no outro, principalmente acreditar um no outro e também com os filhos, né? Que a gente sabe que não é fácil seguir no caminho de Deus e fazê-los seguirem também, que não é um propósito, né? Então a gente passa por bastante dificuldades assim na vida da gente, mas se a gente tem a Deus, a gente consegue vencer todas as batalhas, porque Ele está com a gente, né? Nessa época aqui teve muitos problemas, né? Desde o casamento, acho que foi o principal. Foi batalhas. Foi batalhas quase que intransponíveis, né? A gente sabe que se não é Deus operando, acaba em separação, acaba em... Hoje em dia é mais fácil dizer, vou trocar por outro item do que lutar pelo que Deus me deu, né? Literalmente é isso, né? É mais fácil desistir e tentar começar outra coisa do que tu levar adiante de forma correta, de forma mais aberta, uma relação mais madura. Eu acho que onde Deus põe a mão, nada dá errado. Aleluia. E o casamento ele é de diversas provações, né? Aí tu basta dentro do teu lar, aprovação financeira, aprovação, as afrontas, e tudo é um alicerce. Se não tem um alicerce que é Deus, que é o alicerce para o casamento, que é o alicerce para as finanças, que não é o medo de perder amanhã,
amanhã eu tenho certeza que Deus vai prover o que eu preciso. Aleluia. Então, essa certeza nos fez crescer como pessoas, nos fez crescer como marido e mulher, nos fez crescer como pais, né? Eu acho que é um crescimento e uma mudança de comportamento. Como eu falei antes, eu era uma pessoa muito radical, muito extremo, né, eu era o que eu falava por convicção de estar certo e muitas brigas com isso, uma posição dura sempre. Realmente, quando a gente entrega para Deus as nossas dificuldades e a gente espera que Deus nos mude no primeiro, né? Nos mude em primeiro lugar e restaure desde toda a estrutura da família, financeira, casamento, relações com as pessoas e tal. E é certo que vai ter êxito, é certo que vai acontecer. Eu vou dizer para a gente, nós estamos casados 25 anos, né? Mas deixando claro que tem que ter o posicionamento e a vontade de mudar. Não é só vir aqui, sentar no banco ou vir ir para casa. Tem que ter um comprometimento de cada um. E não é fácil essa mudança. Exato. Tu vem de vícios, de coisas que tu tem que abandonar, que tu às vezes tu nem te dá conta das coisas que tu tá fazendo. E são coisas que para Deus não agrada. E a gente acha que tá tudo bem, né? E não é assim. É só conhecendo a palavra para te ter o teu porto seguro para seguir adiante. E o que é para vocês hoje o Ministério Águia Dourada, a casa de vocês hoje, depois desses 3 anos de conversão? Assim, nos cultos a gente sempre vem bem antes, né? Porque a gente se prepara, a gente faz jejum, faz oração, quando a gente tem algum propósito, e a gente procura nunca faltar, a gente procura sempre vir, sempre, cada vez mais a gente está se policiando para ser mais, porque aqui é a nossa casa, a casa de Deus. Eu vejo que era uma vida antes e a outra agora. Eu até sou muito mais regrado mesmo, né, Giovana? Pode confirmar. Compromisso com a igreja não é um compromisso, é um dever, né? Eu tenho que fazer, eu preciso fazer, estar entre os obreiros, estar entre as pessoas que buscam a Deus. Eu acho que não é mais uma opção, é a vida que eu quero ter, né? E crescer cada vez mais, buscar cada vez mais a Deus, ter uma relação cada vez mais próxima, mais íntima e conhecer mais da palavra. Eu não lia a Bíblia. Não tinha conhecimento nenhum sobre a Bíblia. Quando a gente começou, a pastora nos deu vários dias que a gente estudou a palavra junto com ela. Foi um começo, porque a gente não lia, a gente não tinha nenhum hábito de ler a Bíblia, não tinha conhecimento da palavra, assim, a gente tinha bem pouco conhecimento, né? Bem pouco para a gente ter uma base para procurar Deus. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra respostas. Olha, Deus a gente teve a igreja, o Anjo e a Ana, né, são batizados, que foi para nós uma vitória muito grande e com certeza entregou a nossa família nas mãos de Deus, né? E a Ana hoje ela é uma leitora, ela busca a palavra diariamente, então até para nós nos desafia. Na verdade, o que a gente não fez quando a gente era mais jovem, graças a Deus os nossos filhos eles estão seguindo o nosso caminho, que agora, depois dos 40 e poucos, a gente conseguiu, né, buscar realmente a Deus, e eles já estão com seus 10, 13 anos, já seguindo a Deus dessa forma. Aleluia. E vocês têm algum milagre, algo que aconteceu aqui que vocês gostariam de compartilhar conosco? Alguma experiência forte, alguma coisa assim que vocês gostariam de compartilhar com os irmãos? Eu tive livramentos de morte. O maior deles acho que foi esse.
Então, assim, se eu sou grato a Deus, não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é na minha vida. Mas isso para mim, se eu não tivesse com Deus, eu estaria, com certeza, eu não estaria em lugar nenhum. Estaria morto hoje. Isso era a proteção da mão de Deus sobre a minha vida. Ela desceu de tal forma que, assim, é percebível, não é palpável, mas ela é, né? Tu sente, Pai, só alcancei isso porque quem provê é Deus, quem me deu foi Deus. Então, a minha vida hoje é pautada nisso, né? Eu sou o que Deus quer que eu seja, eu estarei onde Deus quer que eu esteja, eu terei o que Deus quer que eu tenha. Então, eu não tenho uma palavra para dizer assim, ó, eu vou fazer. Eu vou obedecer. Eu vou sempre entregar nas mãos de Deus e esperar. Aprendi a esperar. Meu imediatismo era muito grande. Eu aprendi a esperar, aprendi a confiar e Deus sempre dá sinais. Então, muitos sinais na minha vida. Quando profetas falam, quando do nada algum obreiro, algum membro da igreja, ou mesmo de outras igrejas e tal, o pessoal vem e olha, leia essa passagem. E aí a resposta está esperando. Então são muitas respostas que vêm, às vezes só confirmando o que Deus já falou, né? Por nós sermos imediatistas, às vezes a gente se martiriza por uma resposta rápida. Uhum. Deus não tem uma resposta rápida, Deus tem o tempo dele. Nós não temos o nosso tempo certo. É só aguardar em Deus. Então, eu sou muito grato a Deus e assim, os milagres que Ele fez na minha vida, eu acho que o maior deles é a minha família, hoje está na igreja. Ainda temos o nosso filho mais velho que não está, mas no tempo certo Deus com certeza vai operar e vai trazê-lo. Mas ele é muito temente a Deus. Graças a Deus, glória a Deus, ele é muito temente a Deus e a gente ora muito por ele, para ele ser próspero, para ele conseguir encontrar o caminho dele também. Nós temos os nossos 2 filhos menores que estão conosco nos cultos, estão conosco em atividades da igreja, se dedicam também, né, da forma possível, por ser jovens e criança, né? Mas os milagres da família e a minha vida, com certeza, se eu não tivesse Deus, eu não estaria aqui hoje. E o que a nossa mudança, né, de vida, assim, as orações que a gente faz em casa, que a gente não fazia juntos. A gente nunca fez orações juntos, né? Toda a família, abençoando. Quando o nosso filho mais velho viaja, a gente faz orações. Isso, assim, eu creio que Deus vai sempre junto, né? E a gente precisa dessa oração em família, porque é dali que eles vão seguindo. É esse exemplo que a gente dá dentro de casa para eles seguirem. É o exemplo, é o que a gente faz, o que a gente explica, o exemplo deles eles seguem a gente. De uma maneira ou de outra, eles vão seguir a Deus. E o que vocês diriam para as pessoas que estão na mesma sinuca de bico que vocês estavam, que são de outra religião ou não tem religião, mas sente queimar dentro deles a vontade de procurar Jesus, de procurar o Evangelho, os caminhos, só que às vezes fica pensando, o que vão falar de mim, o que a minha família vai dizer, o que vocês que viveram isso na pele, né? Vocês querem deixar um recadinho para eles? Na verdade, como eu venho de uma família católica fervorosa, eu tinha receio, né, de contar para os meus pais, para minha irmã, porque assim, no início meu pai aceitou, minha mãe também, mas sempre fica, né, eu aceitar, mas não, sempre tem uma palavra no final, né, mas eu digo assim, quem tem assim um chamado de Deus, ele não pode deixar de vir, porque a paz que tu tem, quando tu chega aqui e a palavra que tu recebe aqui é para toda semana tu ficar uma pessoa tranquila e por isso que tu não consegue deixar de vir no culto. Tem vários empecilhos, mas tu não consegue porque a paz que tu tem, a tranquilidade e o ensinamento, a sabedoria que tu recebe aqui, não tem como tu não faltar no culto. Tu precisa sempre vir. Não
tem a necessidade de participar. Eu vejo que assim, as pessoas têm muito preconceito quanto a religiões, mesmo no meio evangélico, né? Algumas pessoas elas acabam tendo, mas a minha igreja é mais que a tua, ou menos que a tua, ou faz isso é melhor. Eu acho que quem faz para Deus faz bem feito. Né? Quem entrega para Deus e quem é aprovado por Deus tá bem feito. A obra que tu fizer, a forma que tu buscar, mas buscando a Deus é bem feito. A igreja Águia Dourada, a família Águia Dourada, eu vejo que assim é uma família nova para quem entra. É diferenciado. Tu não tem que estar aqui por obrigação. Tu tem que estar aqui se tu sentir Deus no teu coração, se tu sentir na hora de uma oração o Espírito Santo te tocar, te transformar. Essa é a forma de fazer com que tu venha e tu fique. É uma paz que tu sente. Realmente não eu sempre tive curiosidade das religiões no geral, né? Eu dizia, um dia eu vou ser professor nisso, né? Porque o ensinar, tu não pode ensinar uma matéria na escola, tu não pode ensinar uma matéria na faculdade, mas tu talvez pode ajudar as pessoas a encontrarem algo que tu já encontrou. Então, te desafia, procura uma igreja, procura outras denominações, avalia a busca de Deus não é uma porta que vai te dar a tua dedicação, mas existem locais que vão te deixar mais livres para encontrar Deus, onde não há religiosidade, fanatismo, restrições. Né? Eu vejo que hoje nós temos uma liberdade aqui de buscar Deus e isso nos torna cada dia mais fortes como igreja, como pessoas, não desmerecendo ninguém. Não desmerecendo ninguém. E se desafiando todos a que conheçam. Eu acho que um passo em direção a Deus é um passo que nunca vai ser em vão. Né? Nem uma oração, nem uma lágrima caída, nem uma forma de dizer, Deus, eu preciso de Ti. Nunca vai ser tempo perdido. Eu acho que todos nós, chega uma hora que, por mais autossuficiente que nós sejamos, por mais fortes, por mais bem-sucedidos, por mais alinhados com tudo que a gente quer, o mundo não vai conseguir nos dar tudo. O mundo nos dá muita coisa, nos atrai, mas quem permanece em Deus, permanece com todas as suas necessidades, com certeza supridas. E ao longo do tempo, eu aprendi isso, 45 anos eu fiquei fora da igreja, mas eu avalio hoje os meus 45 anos anteriores, onde sempre tive a presença de Deus me ensinando. E com certeza eu não sabia que era Ele. Eu achava que era o acaso, o destino, a sorte, o azar. E Deus opera nas nossas vidas mesmo nós não sabendo que é Ele. Mas a hora que a gente consegue alinhar o nosso pensamento, alinhar a nossa vontade, a buscar Deus e entender o que Ele tem para cada um de nós, acho que essa é a hora mais perfeita das nossas vidas. E nós hoje conseguimos, com certeza, temos muito ainda, um caminho muito longo ainda a trilhar, mas acho que estamos num caminho que com certeza vai levar ao dia contemplarmos a face de Deus. Em nome de Jesus. Então, nós queríamos agradecer muito a vocês por ter participado do segundo Pode Testemunhar, dizer que vocês são amados por todos, que todo mundo tem um carinho muito grande por vocês aqui, agradecer por tudo que vocês fazem, pela fidelidade, pelo sorriso, pelo abraço, pelo comprometimento que vocês têm com a nossa igreja. A verdade é que nós somos uma família, amém, né? É verdade. Agradecer a paciência dos pastores, a parceria de cada membro da igreja. Os pastores, nós temos que dizer que hoje é só agradecer, porque são hoje nossos apoiadores para uma causa maior que encontrar Deus sempre. Né? Então, eles com certeza têm que estar nas nossas orações a cada dia. Verdade. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um Pode Testemunhar. Jesus te ama. Deus abençoe. Amém. Amém.